Conversamos ontem, acabamos o dia de ontem dizendo que para você aderir, para você entrar na aliança, você entra na aliança pela morte. Numa aliança de sangue, você entra pela morte. Quando você casa, você abre mão de muitas coisas para se fazer um com a sua esposa. Então, é assim que a gente entra na aliança. Assim como Jesus abriu mão de coisas, abriu mão de tudo, na verdade. Para entrar numa aliança com Jesus, você também vai ter que abrir mão de tudo. Só tudo. Agora, sabe uma coisa bem interessante? Sabe o que significa tudo em hebraico? Em hebraico, tudo significa tudo. Tudo mesmo. Agora, em grego, tudo significa tudo também. Né? Tudo é tudo. Jesus abriu mão de tudo. Por que a gente acha que pode entrar pela metade na vida cristã? Que pode entrar um pouquinho. Né? A gente rende a Jesus algumas áreas da nossa vida, não todas. Que aliança é essa? Ou então eu sou casado, assim, 2 semanas por mês, tá? As outras 2 semanas por mês eu não sou casado. Não é legal assim? É legal, Abel? Você ia ficar contente? Não, não ia, né? 2 semanas, sim, 2 não. Não é justo, né? Meio. Funciona? Funciona, pô? Não funciona. Por que que com Jesus a gente acha que é assim? A aliança de Deus é um negócio sério. E ele continua mostrando, entrando no livro de Êxodo, a seriedade das alianças e da aliança que nós temos com Deus. Nós vimos em Gênesis capítulo 15, quando ele pede para Abrão cortar os animais ao meio, e ele fica esperando. Dado o momento, na viração do dia, já escuro, vem uma tocha fumegante, passa por entre as partes dos animais, e ali está acontecendo uma aliança de Deus com a humanidade, numa aparição antecipada de Jesus Cristo pela tocha fumegante, é o que nós entendemos. Era Jesus ali. E ele é que celebrou a aliança, como que Deus fazendo aliança com a humanidade, mas porque não somos confiáveis, ele fez uma aliança com ele mesmo, para que jamais fosse desobrigado de ser fiel e de cumprir a sua palavra. Deus é fiel e vai cumprir a sua palavra. Mas no capítulo 17 de Gênesis, acontece a mudança dos nomes, quando a mistura se revela num nível maior. O nome é a pessoa. Para o judeu, o nome significa a própria pessoa. Por isso que é em nome de Jesus que nós curamos os enfermos. E é em nome de Jesus que nós expulsamos os demônios. Porque dizer ou falar em nome de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse ali. O poder do nome é invocado. A pessoa do nome é invocada a se manifestar. Quando você usa o nome é a própria pessoa. Por isso, o judeu dá importância à questão dos nomes. Por isso, Jesus troca o nome de Simão, passa a chamá-lo de Pedro. Tinha um significado, tudo isso, né? Simão, em uma das traduções de Simão, é fraco. E ele ia começar a andar com Jesus, mas andando com Jesus, os fracos
são tornados rocha. Amém? Por isso Jesus disse: tu és Pedro. A partir de agora tu és Pedro. Porque andando comigo, quem é fraco é feito forte. E aquele que era dúbio, que era fraco, que era vacilante, foi o líder da igreja de Jerusalém, o apóstolo Pedro. Vacilou até na última hora lá, traiu Jesus e tudo mais. Mas Jesus ainda assim confiou a igreja nas suas mãos. E na mão dos apóstolos, mas ele era o líder do colégio apostólico. Então, o nome tem muito a ver com a pessoa, é a pessoa. Assim, quando Deus mistura o seu nome com Abrão e passa a chamar-se Abraão, e depois Deus é conhecido como o Deus de Abraão, Deus está se misturando com a humanidade num nível maior. Ok? E a revelação vai aumentando conforme a história, até o ponto de Deus se misturar com a humanidade no nível maior e também mais profundo que se pudesse pensar, que foi quando Jesus encarnou e se fez homem. E tudo na revelação e na história da revelação, no fio de ouro da Bíblia, que é a história da redenção, tudo vai apontando para Jesus. Porque o sangue derramado na aliança de Gênesis 15, aponta para o sangue de Jesus que seria derramado. A troca de nome de Gênesis 17, aponta para o fato de Jesus disponibilizar o seu nome a nós, e nós depois sermos conhecidos como cristãos, os ungidos, porque nos parecemos com Jesus, ou deveríamos. E assim a revelação vai aumentando. Quando Deus deixa o povo no Egito durante 430 anos, e depois desse tempo tira o povo do Egito e começa o registro ali em Êxodo, Deus vai acrescentar revelação ao povo e dar mais entendimento e revelação nessa linha de ouro, na história da redenção. E ele chama o povo, e a primeira coisa que eu quero destacar, veja bem, é visão panorâmica. Vamos lá, antes de destacar, vamos ver um panorama muito geral do livro, tá? Segura a onda assim, eu vou destacar o que está no capítulo 3 de Êxodo, uma palavra que Deus deu a Moisés, que deveria dizer a Faraó, referente ao povo: vem caminho de 3 dias no deserto e sacrifica a mim. Eu quero usar essa ponte aí para seguir, mas antes de usar essa ponte, dá uma olhada geral, eu vou aumentar a letra, tá? Mais? Melhorou? Um esboço bem simples mesmo do livro de Êxodo. Israel é libertado da sua escravidão no Egito, está entre os capítulo 1, verso 1 até o 15, 21. A escravidão no Egito, né? No primeiro capítulo. O nascimento de Moisés e primeira parte de sua vida, até o capítulo 4, verso 31. Depois Moisés e Arão diante do faraó, do capítulo 5 até o capítulo 11. Depois a Páscoa e saída do Egito, a partir do capítulo 12 de Êxodo. Tá? Depois, os israelitas marcham até o Monte Sinai, nos capítulos de 15 a 18. A aliança de Deus no Sinai, no capítulo 19. E depois, a prescrição para a construção do tabernáculo. Eu vou gastar tempo no tabernáculo com você hoje, de 25 a 31.
E o bezerro de ouro, no capítulo 31, quase 32, no final do 31, bezerro de ouro e a renovação da aliança. E a construção do tabernáculo até o final do livro de Êxodo. Simples, né? O que é que tem no livro de Êxodo? A história do povo, desde a saída do Egito até o final, praticamente do deserto, né? Final do deserto, Deuteronômio, né? Mas até o final da construção do tabernáculo, pelo menos. Depois, eles andaram anos e anos no deserto, levando o tabernáculo e tal. Então, o livro de Êxodo vai até a construção do tabernáculo. Visão geral, é isso aí que tem no livro de Êxodo. Agora, o caminho de 3 dias no deserto, que eu quero que você observe aí. O texto está ali, mas como não cabe na folha, se você quiser abrir a tua Bíblia em Êxodo 3,18. Não cabe, né? Êxodo 3,18. Quem pode ler para nós? E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Já ouviram essa frase pelo Mike em algumas das mensagens, não ouviram? Uma das mensagens que ele está falando sobre o chamado do Brasil, Brasil tu és escolhido, e quando ele está falando do tabernáculo de Davi também. Por que é importante isso que está acontecendo no livro de Êxodo? Por que é importante isso que Deus está falando a Moisés? Vai e fala ao faraó. Nesse capítulo aqui, Moisés está tendo um encontro com Deus. E ele está dizendo para Moisés qual é o chamado, o que ele vai ter que fazer. Vai lá e fala para Faraó tal coisa. Mas por que isso, caminho de 3 dias no deserto? Curiosamente, lá no capítulo 5, verso 3, de novo aparece, né? Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Lá no capítulo 8, mais uma vez aparece, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Mais uma vez, no capítulo 10, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Curioso. Quantos dias Jesus ficou morto? Você acha que há alguma relação com isso? Total, né? Percebe que tudo que Deus está fazendo está apontando para Jesus. Por isso a Bíblia é cristocêntrica. Qualquer ensino, qualquer palavra que se afasta de um cristocentrismo, está errado. Tudo tem que apontar para Jesus. Ele é o homem, ele é o filho do homem. Ele é o tabernáculo, a gente vai ver isso. No capítulo 10, não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Está falando de quê? Da praga
das trevas, né, uma das pragas que Deus manda aos egípcios. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Jesus é do mundo. Quem anda com ele jamais andará em trevas. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Ele é tudo em todos. Curiosamente, quando o povo passa para o deserto e chega no caminho de 3 dias, onde eles chegam? Afinal de contas, que lugar é esse? O que é que está acontecendo nesse lugar do deserto a caminho de 3 dias? Não sabemos exatamente quantos quilômetros teria caminho de 3 dias, com 2,5 milhões de pessoas andando no deserto, você não consegue andar muito rápido. Então, caminho de 3 dias, talvez fosse 30 quilômetros, 50 quilômetros, talvez nem isso. Não sei, ou se andar de maneira muito acelerada, 80 quilômetros, 100, não sei. Eu sei que eles chegam num deserto que, comparado com o Hermon, por exemplo, fica a 120 quilômetros ao sul do Hermon, o deserto de Sur. Capítulo 15, abra a tua Bíblia em capítulo 15, a gente vai trabalhar um pouco. Capítulo 15, os versos de 22 a 27. Vamos fazer aqueles grupos que nós fizemos ontem? Vocês ficam ouvindo minha voz nesse tom, vai cansando, né? Então vamos trabalhar, a gente mesmo. Vira para trás, grupos de 4, 5, 6 pessoas no máximo, para não ficar muito grande. Onde vocês estão mesmo, se virem. E para nesse texto aí. Êxodo 15, de 22 a 27. Afinal de contas, o que é que tinha no deserto de tão importante para acontecer, que Deus mandou Moisés falar a Faraó e falar ao povo de Israel, o que é que tinha nesses 3 dias ali? O que é que tinha nesse deserto? O que é que estava por acontecer no deserto, que era tão importante para Israel e é tão importante para nós também? Faz aquela leitura simples que o Mike orientou, façam observações no texto, escrevam, vá listando as observações dentro dessa pergunta, o que é que tem de tão importante aqui, o que é que de importante está acontecendo, vai alistando, depois a gente vai ver o que é que vocês listaram e tentar entender o que é que está acontecendo aqui. Vamos lá. Bom, a gente só observou aqui que eles, caminhando os 3 dias, não acharam água, chegaram ao lugar de Mara, onde acharam águas amargas. Aí eles questionaram Moisés, né? Moisés foi clamar a Deus e deu uma orientação para ele cortar uma árvore. Moisés jogou essa árvore na água, que era amarga, e aquela água se tornou doce e eles puderam beber. Ali Deus falou, se vocês ouvirem os meus estatutos, guardar e tal, né? As enfermidades que estariam no Egito não vão vir sobre vocês. Então, e ali diz que ele provou o povo ali diante daquela situação, né? E depois disso eles chegaram em outro lugar onde tinha 12 fontes de água com 70 palmeiras, um quadro totalmente diferente daquele que eles se depararam antes daquilo que Deus fez. Então, observando sem interpretar, foi... Eu sei que vocês estão interpretando, mas procura só ficar nas observações. Se for algo rápido, não tem problema, mas... O que chamou a atenção aqui foi a questão no versículo 27, quando ele diz que ele encontra 12 fontes de água e 70 palmeiras. Isso eu acho que faz uma correlação com o Novo Testamento. E a questão da aliança que ele faz com o povo também. Se eles ouvirem e obedecerem, ele sararia, porque ele é o Deus que sara, etc. Nós colocamos 3 dias no deserto com seu significado, né? Águas amargas, numa interpretação assim da maldição que tinha chegado no lugar, mas como o povo de Deus agora precisava daquele suprimento, aí a importância de tornar essas águas, transformar essas águas, sarar essas águas. Então,
transformado por uma árvore que tem o símbolo total, que não precisa falar. Deus ele passa os estatutos e nos pede para obedecer aqueles estatutos, trazendo assim, fazendo uma aliança com o seu povo, fazendo uma aliança com aqueles que ele estava liberando. Ele passa alguns princípios, 12 fontes que nós vimos, que tem os significados aí que nós julgamos ser dos discípulos, porque já se torna, ele cita 70, que é os discípulos dos discípulos, que é o segundo envio que tem, que Jesus faz. É o que nós julgamos mais ou menos assim. Além das observações que os irmãos já fizeram, que é bem claro assim, né? Todo mundo observou, acho, a mesma coisa. Uma coisa que chama atenção é que para toda aliança que Deus faz, existe uma condição para que ela aconteça, né? Então, esse se ouvires atento, se fizeres, é a condição para que Deus os esteja guardando das enfermidades. Então, como o Mike falou ontem, onde existe a bênção, existe também a maldição, né? Se não fizer, tudo vai acontecer. Acho que foi isso que eu observei. A gente observou essas mesmas coisas dos outros grupos, só que a gente observou aqui um lance, que eles ficaram 3 dias sem águas, né? A gente mais ou menos observou como a morte de Jesus. E depois dos 3 dias as águas ficaram doces, tipo, como se Jesus é a fonte. Então a gente achou que se ligou bastante a Jesus esse lance. E também Moisés como líder estava ali meio sendo provado, que foi uma das primeiras vezes que ele estava ali como líder, estava sendo provado. Do povo também, o povo murmurou. E Moisés teve a oportunidade de estar ali como líder e pedir ao Senhor e tal, e foi respondido. A gente observou, como você havia perguntado, o que havia no deserto para que Deus enviasse o povo para o deserto. Não havia nada no deserto, nem água havia, né? Porém, Deus ele prova o povo ali, Deus começa a ensinar o povo, parece que Deus está querendo ensinar o povo a depender dele. E parece, pelo que eu li aqui, que é uma das primeiras vezes que Deus dá um estatuto para o povo, ao todo, né? Parece que é a primeira vez ali que Deus está dando um estatuto para o povo, porque antes Deus estava falando com Moisés, com Arão, e Deus aqui ele dá um estatuto geral para o povo e faz uma promessa para o povo. Me parece que eu não li tudo, mas me parece que é uma das primeiras promessas que Deus faz para o povo. Então, o que a gente observou foi isso. O que a gente conseguiu observar aqui no texto foi que primeiro Deus quis levar o povo para o deserto para que pudesse prová-los e se revelar a eles. A partir do momento que ele se revelou a eles, ele disse o que estava fazendo, assim, passando do Egito, que era uma coisa amarga, escravidão, e ele ia transformar tudo em águas doces, ia dar um tempo novo. E começou ali a revelar um processo de uma nova aliança, a aliança que vinha desde Abraão, mas agora com o povo como nação, né? Ele começou a revelar os estatutos de uma aliança com ele e levou eles para um lugar onde já era as águas doces, onde eles poderiam começar a experimentar aquele que ele tinha de novo. Uma observação que nós fizemos aqui foi da questão do clamor, né, de Moisés. Quando ele estava junto à travessia, houve um clamor da parte dele da travessia do Mar Vermelho, da parte dele por Deus, e houve-se então a solução da dificuldade. Aqui, mais uma vez, ele se viu na dificuldade, então o clamor dele fez a diferença em relação ele recorreu a Deus. Uma segunda observação, dentro de uma orientação da qual foi passada em relação à Bíblia ser cristocêntrica, né, tudo de uma forma de direcionar para o cenário da vida de Cristo, é a questão da madeira, né, de ter sido cortada aquele madeira, jogada na água, e não deixando de fazer uma interpretação, além da observação, mas de que essa madeira representava a cruz, né, tirando toda a amargura, dificuldade de pecados, e sabendo assim, as águas se tornaram doces. Então não há nenhum pecado ou nenhum mal que não possa ser tirado de nós pela ação de Cristo na cruz. Uma das coisas que nós observamos aqui foi a murmuração do povo, e logo depois Deus dá as ordenanças, né, para eles não murmurassem, que é um condicionamento para que eles pudessem andar na aliança de forma correta, e ensinando o povo a dependência. E logo depois Deus mostra a provisão, chegando nas 12 fontes de água. Então é isso que nós conseguimos observar.
Um detalhe que nós observamos é que, enquanto o povo reclamou porque não tinha uma resposta para o problema deles, né, nem Moisés também tinha, e a resposta veio quando Deus foi consultado. A gente observou que o povo murmurou. Em vários textos seguintes, ele diz que o povo murmura bastante. Mas Deus fez uma aliança, um estatuto com eles, dizendo que se eles fossem fiéis ao Senhor, eles seriam poupados de pragas no Egito. A gente observou também que lá no versículo 27, fez um paralelo também com a parte de Jesus, dos 12 discípulos e os 70 que foram enviados depois. A gente observou também que, como eles murmuraram, eles não conseguiam ver a provisão. Então, no momento que Moisés clamou, a Bíblia diz que Deus mostrou. Então, pensamos assim que a murmuração deixa a gente cego. Quando a gente clama, o Senhor nos abre os olhos para ver a provisão de Deus, que às vezes está muito próximo. Muito bem. Vocês observaram que os textos que se referem aos 3 dias de caminhada no deserto era para que eles sacrificassem a Deus? Isso aconteceu? Quem fez interpretações relacionando um madeiro que foi lançado no lago, nas águas, estava relacionado com Jesus? Né? E as 12 fontes e as 70 palmeiras, há uma relação com Jesus, os seus discípulos, depois os 70, que ele enviou de cidade em cidade. Quem fez essas aplicações? Legal, quase que natural para nós, né? Jesus está em foco aqui nesse negócio. Agora, é curioso pensar que a ideia de Deus no começo era que a caminho de 3 dias eles parassem para sacrificar. Nesse contexto aqui, Deus está ensinando ao povo, na história da revelação, nesse tempo, o culto é praticamente relacionado ao sacrifício. Ele amplia a compreensão de culto e relacionamento com Deus depois no tabernáculo, mas quando se pensava em culto, se pensava em sacrifício. E em sacrifício se relaciona com confissão de pecados. Parece que eles perderam uma rica oportunidade no deserto de parar para confessar seus pecados a Deus, diante de tudo que Deus já estava revelando a eles. Cada vez que nós perdemos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, quando Deus está nos movendo, Deus está nos tirando de uma situação e até nos provando diante de uma prova, nós bloqueamos aquilo que Deus estava pronto a derramar sobre nós, mas dependia de um posicionamento de quebrantamento, de humildade, de arrependimento de pecados, de santidade. Nós vamos fazer isso sábado, não vamos? Não vamos? Não perca a oportunidade de aprofundar muito arrependimento a respeito de tudo que Deus está falando com você. Porque Deus pode se revelar a você como Jeová Rafá, que é assim que ele se revela nesse texto. Veja que na aliança, uma das coisas que acontece numa aliança é o dar-se a conhecer. Quanto mais o Davi convive com a Gerse, mais a Gerse se dá a conhecer ao Davi. E mais o Davi se dá a conhecer a Gerse. A Gerse conhece o Davi mais hoje do que há 10 anos atrás. Porque na aliança, a questão de conhecer-se cada vez mais intimamente não é uma opção. Faz parte dos termos da aliança. Misturarem-se cada vez mais. Conhecerem-se cada vez mais. Misturarem a vida cada vez mais. Não é opcional para quem anda em aliança. Você precisa misturar-se, cada vez em níveis maiores. Parece que é isso que Deus vem fazendo
com a humanidade. Lembra que eu comentei antes do exercício, da dinâmica? Fez isso de maneira máxima ali em Jesus Cristo. São os termos da aliança, ele quer se dar a conhecer. Parece que nesse ponto o povo é provado sim. O povo é provado sim, nós sempre somos provados. Mesmo que estejamos próximos de alguma situação de bênção, nós seremos provados à fidelidade. Nossa fidelidade será provada. É assim que funciona desde sempre. Desde sempre. Mas nessa hora que eles estão ali, apesar da murmuração, Deus exerce uma misericórdia tão grande, uma graça tão grande aqui no Velho Testamento. Amém? Uma graça tão grande que ele resolve, olha quanto eles andaram aqui. Mara, sabe uma coisa impressionante? Sabe o que significa Mara? Amarga, só que não é só amarga, é irremediavelmente amarga. Incuravelmente amarga. Ou seja, as fontes daquela água, daquele lago, eram impuras, envenenadas. Não era por causa de uma vegetação ou outra. A essência estava estragada. A fonte estava estragada. Quando Deus fala a Moisés para pegar uma madeira, uma árvore, algumas versões dizem que esta árvore, fala o nome da árvore e tal, então tem uma relação também com Jesus, mas não é necessário entrar muito nesse mérito. Pega a madeira, pega a árvore e lança nas águas irremediavelmente amargas, incuravelmente amargas. E ao toque da madeira, o madeiro, no Antigo Testamento, muitas vezes, a expressão o madeiro está se referindo a Jesus Cristo. Então, a cruz, né? E elas são saradas. Nesse momento, o povo bebe dessa água sarada, dessa água curada, fruto de milagre. E Deus se revela ao povo como Jeová Rafá. A palavra Senhor aqui, que eu estou mostrando aí em cima, a palavra Senhor é Iavé, da onde usamos a palavra Jeová, que é a junção de Iavé com as vogais de Edonai. O judeu fez essa mistura para não pronunciar o nome Iavé como ele era originalmente, quando Deus se identificou a Moisés. Por respeito ao nome, como dissemos ontem, então eles misturaram as vogais do Edonai, que é Senhor, com as consoantes do Iavé. E assim a pronúncia sempre é Edonai ou Adonai. E da onde vem a palavra em português Jeová, Edonai, as mesmas vogais. Essa mistura, por causa do respeito ao nome. Então, acontece que aqui nesse verso 26, Deus está se dando a conhecer como o Senhor que sara. A palavra Senhor aqui é Iavé, é assim que se escreve. Javé, aquele que existe, nome próprio e verdadeiro de Deus, nome impronunciável, e é por isso que ele misturou as consoantes de Adonai ou Edonai, do hebraico para o português, o A cai o som, e foneticamente a gente pronuncia E sem o menor problema. E a palavra cura, sará, aqui, é Rafá, da onde conhecemos como Deus da aliança, o Deus Jeová Rafá. O nome Jeová é o Deus da aliança. Parece que na andança de Deus com o povo no deserto, ele está se dando a conhecer como o Deus da aliança. O Deus que vai se manter fiel
aquilo que prometeu ao seu povo. E Deus está se dando a conhecer, porque numa aliança, as pessoas, os cabeças de aliança, as pessoas que estão na aliança, se dão a conhecer cada vez mais um ao outro. E Deus está fazendo isso na história, se dando a conhecer. Ele é o Deus que cura. Agora, a palavra Rafá não é só cura de enfermidade. A palavra Rafá tem uma abertura maior, o significado de cura é mais largo. A palavra também é usada para a transformação, para o bem. A palavra também é usada para restauração. A palavra também é usada para libertação espiritual. A palavra também é usada para enfermidades da alma, para enfermidades emocionais. A palavra Rafá tem um significado largo. Então, Deus é a nossa cura. Ele se revela como o Deus da cura em todas as áreas. E o Deus da nossa manutenção. Ele faz a nossa manutenção de saúde. A palavra também se refere à saúde. É como a palavra soter, do grego, da onde vem a palavra soteriologia. O que é soteriologia? O que é soteriologia? Doutrina da salvação. Por quê? Porque a palavra salvação, o Senhor é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador. A palavra salvação é da raiz soter, ou soterion, depende de como você declina o substantivo na frase que você está usando. Mas a raiz é soter, que é traduzido na maioria das vezes como salvação. Mas ela também pode ser traduzido como cura, como sarar. Parece que ele começa a se revelar como o Deus que cura aqui a Israel, mas também apontando para Jesus, porque ele é a nossa salvação. A abrangência do significado de Rafá é quase igual à abrangência do significado de soter. Tudo aponta para quem? Jesus. Jesus. E assim, Deus está se dando a conhecer. Agora, faltou o sacrifício. Mesmo assim, por graça e misericórdia, Deus continua. Lá no capítulo 17, principalmente no verso 15, está acontecendo aquela famosa guerra que você sabe, quando Moisés ficava de braços erguidos, lembra? E quando estava de braços erguidos, o povo de Israel vencia. Quando abaixava de cansaço, era derrotado. Um passo a mais aqui, antes da gente falar de tabernáculos. Aqui, há um passo a mais na linha de ouro. Deus não apenas se revela como Jeová Rafá, mas aqui ele se revela como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, bandeira de vitória, como um exército vencedor que estaca a sua bandeira, enfinca a sua bandeira no território que conquistou. E agora é essa bandeira do nosso governo, do nosso reino, que está no comando da situação, no comando do território. Nós conquistamos. É bandeira de vitória, bandeira de conquista. Assim é que Deus se revela ao povo nessas circunstâncias aqui. Porque é com essa palavra que ele se dá a conhecer também ao povo. Ou seja, na aliança que ele estabeleceu com Israel, ele está se dando a conhecer, porque Jeová é o Deus da aliança. Ou seja, os 7 nomes, eu vou abreviar, né, não dá para ver todos, os 7 nomes que Deus dá a conhecer para nós, relacionados à sua pessoa e relacionados à sua aliança, quais são? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, significa o quê? E Deus é provedor. Em que texto está? Para quem ele fala isso? Se revela? Para Abraão, né? O Senhor proverá para si o cordeiro, o carneiro para o sacrifício, né? É o Senhor provedor. Que mais? Senhor, Jeová Shalom, ele é a nossa paz. Qual mais? Jeová Shammah,
O Senhor está ali, ou o Senhor está aqui. Qual outro? Jeová Tzidkenu. O que é Tzidkenu? O que é? O Senhor é a nossa justiça. E Jeová, Nissi já foi. Hã? Raá. Raá. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Já viu essa tradução? O Senhor é meu pastor, então de nada terei falta. E assim, Ele se dá a conhecer a nós. Jesus é a nossa cura, Ele é o nosso Jeová Rafá. Ele é a nossa bandeira de vitória, porque Ele é a nossa vitória. Qual outro? Ele é a nossa paz. Minha paz vos dou, minha paz vos dou. Não como o mundo, eu vou lá dou. Vos dou. Vocês não conhecem isso? Meu Deus do céu. Só o Ayrton. Não é do seu tempo? Vai falar isso, vai. Tá, tudo bem. Oi? Não tinha nascido. Tá bom. Tudo bem. Qual outro? Jirê. Jirê é provisão. Ele é o nosso pão. Ele é a nossa água. Ele é o nosso alimento. Qual outro? Chamar. Ele se manifestou entre nós e tabernaculou entre nós. Ele está aqui. Qual outro? Raá. Ele é o nosso pastor. Tudo aponta para Jesus. Por que não aparece no Novo Testamento a palavra Jeová? Porque Jesus resume todas as manifestações do Pai na sua aliança para conosco. Oi, Ailton. Jeová Salvador, há outras, Jeová Sabaote, há outras expressões, né, na Bíblia, usando a primeira Jeová Sabaote, Jeová Salvador. Jeová Salvador é Sara, dá para usar como Rafá. O Sabaote é Jeová, o Senhor dos exércitos, aquele que vence, aquele que luta e vence, alguma coisa assim. Mas 7 Jeovás, o Deus da aliança. Você sabe que no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz andar em verdes pastos, pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, por que vocês estão falando comigo esse salmo? Vocês não sabem? Isso é coisa de escola bíblica dominical. Vai falar que no teu tempo não tinha escola bíblica dominical também. Tudo bem, tá vendo? Vai falar mal dos tradicional, vai? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? E a tua vara, teu cajado, me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você sabe que no Salmo 23, tem dentro do Salmo as 7 manifestações de Jeová?
Davi era o cara ou não era? Demais, né? No Salmo 23, esse salmo me edifica, é um dos meus preferidos da maioria deles, mas o que tem dentro desse salmo? Tem a revelação do Deus da aliança. O Senhor é meu pastor, Jeová Raá, de nada terei falta, deitar-me faz em verdes pastos, ele refrigera a minha alma, Jeová Rafá. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor da sua justiça. Jeová Tzidkenu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Jeová Nissi, mas a sua vara e o seu cajado me consolam, Jeová Rafá, de novo. E assim vai. Todas as manifestações ali no Salmo 23. Visão panorâmica. Aliança. Deus está se dando a conhecer cada vez mais ao seu povo. Mas, na andança, eu vou saltar tudo isso, isso aqui é um quadro das 10 pragas e dos principados, dos deuses pagãos que foram detonados com as pragas, ok? Deus deixa bastante claro isso em Êxodo 12, que ele humilharia os deuses do Egito, mas eu vou saltar porque não dá para falar disso. Tabernáculo. Quando chega no tabernáculo, Deus está se dando a conhecer de uma maneira maior ainda, porque é assim na aliança, a gente vai se misturando cada vez mais. A gente vai se doando cada vez mais. A gente vai ficando refém um do outro cada vez mais. E quanto mais conhecemos, mais apaixonados vamos ficando. É assim no casamento. Abel, você está apaixonado por sua esposa? Tá? Daqui 10 anos, você vai estar muitas vezes mais apaixonado. E em todos os sentidos, será mais gostoso. É bom agora? É muito bom. Daqui 10 anos, multiplica isso. Yes. É? Hã? Está com vontade de casar? Amém, amém. Deus é bom. Papai, resolve o nosso problema, papai. O meu não, o meu já está resolvido. Né? Mas me tornando, né, misericordioso. Pai, abençoa, Senhor. Usa desta escola também como, né? Deus é bom, hein? Deus corta isso, né? Não precisa. Deus é bom, Deus sempre surpreende a gente. Aí, na aliança é assim, quanto mais eu conheço a Jesus, mais apaixonado eu fico por Ele. É o segredo de andar junto. É o que Deus queria ensinar a Abraão. E queria que depois ele ensinasse os outros. Nós também assim somos. Quando chega na questão do tabernáculo, eu saltei um monte de texto aqui em Êxodo, tá? Quando Deus dá a revelação do tabernáculo e começa a construção do tabernáculo, eu quero perceber com você algumas coisas aqui na figura do tabernáculo. Primeiro, a entrada do tabernáculo é por essa porta aqui. Está vendo, cursor? Está vendo, cursor? Essa porta aqui. Essa porta, ela tinha um nome. Qual era o nome? O caminho. Certo? A pessoa entrava pelo tabernáculo, o sacerdote entrava pelo tabernáculo. Tem sacerdote aqui? Amém. A gente está nessa revelação, tá? Do sacerdócio de todos os santos. Mas há uma revelação aqui que nos ensina. A revelação do tabernáculo ensina o sacerdócio de todos os santos. Entrando por essa porta que é o caminho, quem é o caminho? A primeira coisa que ele encontra é o quê?
O altar de sacrifício. Qual é o alvo? A pessoa entrou no tabernáculo, qual é o alvo? Onde ele quer chegar? Aqui, ó. Certo? Onde é aqui? O Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Onde tem a Arca da Aliança, onde Deus se manifesta. Mas para chegar aqui, a primeira, perdão, não sei o que é isso, mas... Para chegar aqui, você tem que passar por um caminho, você tem que fazer uma caminhada para chegar aqui. Nós estamos caminhando nesta semana. Mas a primeira coisa que ele encontra é o altar de sacrifício. O que acontece no altar de sacrifício? Sacrifício, né? Lógico, sacrifício. Mas existe sacrifício sem confissão de pecados? Não. O camarada entregava o animal na mão do sacerdote, e ali próximo da entrada, ali perto do altar, ele confessava em voz alta os seus pecados, e o sacerdote, segurando o animal, ouvia toda a confissão em voz alta, e ele, como que pela fé, a fé é coisa do Novo Testamento? Ah, bom. Como que pela fé transferia a culpa da iniquidade e o prejuízo do pecado. Qual é o salário do pecado? Passava para o animal, e esse animal morreria no lugar de quem? Do ofertante. Esse animal era o ofertante, esse animal representava o ofertante, ele era o ofertante, e esse animal era colocado no altar e queimado. Tinha algumas outras áreas aqui próximos do altar onde se pegava fogo, né, onde se colocava o fogo, para o sacrifício dos animais. E ele subia morto, amarrava-se nas pontas do altar, que tinha umas pontas de chifre assim, simbolizando a autoridade e tal. Amarrava o animal ali e era derramado o seu sangue escorria e o fogo era colocado e o fogo subia. E subia uma fumaça, que nas narinas de Deus, dele sentia cheiro de confissão, ele sentia cheiro de arrependimento, e esse cheiro agrada muito a Deus. Mulher de Lucas 7, o cheiro de arrependimento mexe com Deus, parece que Deus age, ele aciona o céu, ele aciona a graça, os seus anjos, o próprio Jesus é acionado diante de um cheiro de arrependimento. Parece que o céu quer vir para a terra, quando o cheiro de arrependimento está subindo, porque há algo que Deus não resiste, é o coração quebrantado e contrito. Deus não resiste o coração quebrantado e contrito. Ele levanta e ele vem, porque ele quer estar. Porque ele é Jeová Chamar. Então, acontece arrependimento de pecados. A primeira coisa, aliás, na sequência, o que ele encontra? Ele encontra a pia. A pia era um lugar onde o sacerdote se lavava as mãos, se purificava. O sacerdote tinha uma vestimenta própria para fazer esses serviços todos, mas sempre descalço. Porque os seus pés estavam sempre em contato com a terra, com o pó da terra, para que ele lembrasse que ele é pó. E depende da graça de Deus, do poder de Deus, para que se mantivesse humilde e com o coração sempre propenso ao quebrantamento. E ele ia para a pia de purificação, era água, e o fundo da pia era de bronze polido. De maneira que quando ele ia se lavar, ele também se via, sua imagem era refletida não apenas na água, mas no bronze polido da pia, e ele via sua própria imagem. A pia representa a palavra de Deus, e é como se a palavra de Deus revelasse a nós quem somos. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz o quê?
Porque a palavra é como espada de dois gumes, que penetra fundo, até a divisão de corpo e alma, espírito, juntas, medulas e tudo mais. E revela a nós quem somos. A palavra de Deus faz isso conosco. Uma experiência com a palavra, a experiência com Jesus. Jesus é a palavra. João 17, verso 2 ou verso 3 diz: vós já estáis purificados pela palavra. Efésios capítulo 5 diz: sois purificados pela água, a água da lavagem, a água da palavra. Falando de Jesus como noivo e a mulher, a noiva, né? A igreja como noiva. Sois purificados pela lavagem da água, que é a palavra. Depois que ele passa pela purificação, um encontro, uma revelação de si mesmo, porque a palavra mostra para nós quem somos, ele entra no santo lugar, e ele passa por essa porta, primeiro 5 colunas aqui, 5 colunas parece que lembra Efésios capítulo 4, os 5 ministérios, porque é a tenda da revelação. Os 5 ministérios têm a função de serem instrumentos de Deus para ajudar a igreja a crescer, compartilhando as revelações da palavra, compartilhando as revelações de Deus, para que a igreja amadureça e cumpra a sua missão, cumpra o seu propósito, porque é a tenda da revelação. E tem uma segunda porta nessa tenda. A segunda porta, qual era o nome? A verdade. Porque os 5 ministérios pregam a verdade, a palavra da verdade. Oi? E quando ele entra na tenda da revelação, que está coberta por várias colunas, várias colchas aqui, colunas não, por vários mantos, cada um representa uma coisa relacionada a Jesus. Deixa eu ver. Ele encontra 3 objetos. Quais são? O candelabro, do lado esquerdo, que representa quem? O Espírito Santo. As lâmpadas do candelabro precisavam estar em chamas constantemente, não poderiam se apagar, não poderiam. E a única forma é o sacerdote fazendo a manutenção e a purificação dos canos, a purificação de todos os conduítes que levavam o azeite puro até as lâmpadas, para que a chama jamais se apagasse. Para que a chama não se apague, é preciso purificação. Amém? Era o trabalho do sacerdote. Era o candelabro, a menorá. Depois ele fazia a manutenção do candelabro, para que a chama jamais se apague, nós precisamos fazer a manutenção da nossa vida, para que a chama de Deus não se apague, para que o combustível flua sempre. Depois de ele cuidar da menorá, ele se volta para o lado direito do santo lugar e encontra a mesa dos pães da proposição. São 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, depois os 12 apóstolos, mas era um pão sem fermento, puro. E do lado da mesa tinha uma porção de essência aromática, que cobria com perfume os pães, e o cheiro era muito doce. Mas o gosto dessa essência, provavelmente com a essência de mirra, era extremamente amargo. O cheiro era doce, mas a essência era amarga. Parece que ajudava o sacerdote a lembrar que o Egito é amargo, o pecado é amargo, mas Deus está
trazendo uma unção doce sobre o seu povo e quer que ela permaneça. Parece que esses 12 pães, as 12 tribos, mereciam um investimento constante do sacerdote. Ajudava ele a lembrar que ele era servo dos demais. A tribo de Levi servia as demais tribos, os sacerdotes serviam as demais tribos, e eles deveriam instruir e ensinar o povo e ajudá-los a crescer, para cumprirem a missão de serem um povo com o chamado sacerdotal, para abençoarem as demais famílias da terra. O propósito é que Israel fosse a primícia, a primeira nação, e ensinasse todas as demais nações da terra como é ter aliança com Deus. Deus quer alcançar as nações, não só um povo. Jesus morreu por todos. Aí ele fazia a manutenção. Esse pão também era usado para alimento do sacerdote. Num certo tempo, antes que estragasse, ele era retirado, ia para a despensa dos sacerdotes e ele comia o pão da proposição. Lembra que Davi uma vez entrou e comeu o pão da proposição? Que não era permitido comer, mas de alguma forma ele foi autorizado por Deus e comeu e se alimentou. Pão sagrado. Lembrava Israel, mas também lembrava a missão. A missão de Israel, a missão que Deus deu a Israel. E depois ele se volta e ele encontra o altar de incenso na frente da porta, da terceira porta. E esse altar de incenso tinha um pó, uma essência, onde eles colocavam um foguinho e ia queimando, e uma fumaça ia subindo. E nesse altar, o sacerdote fazia intercessões. Diante desse altar, ele louvava ao Senhor, mas ele apresentava a Deus intercessões e fazia com que a fumaça subisse. Essa fumaça entrava pelo santíssimo lugar e ficava no teto do santo lugar, da tenda da revelação, e essa ambiência da revelação era tomada por um cheiro, por uma fumaça, que também são as intercessões. Apocalipse fala que as nossas intercessões estão sendo armazenadas num cálice que depois se transforma Deus pega, mistura com o fogo do altar e transforma em poder e ação. As nossas orações e as nossas intercessões criam uma substância. Cada oração que você faz no céu se transforma numa substância, que Deus vai misturar com o poder dado o momento para trazer à existência a oração que está relacionada com a sua vontade. Cada oração, cada lágrima, cada gemido que você faz se transforma em algo que pode ser armazenado num cálice na presença de Deus. E no tempo certo, só no tempo certo, Deus transforma isso em poder e ação. Aí por último, o sacerdote entrava no santíssimo lugar. Só por último ele entrava no santíssimo lugar onde tinha a arca da aliança. Somente duas coisas tinha lá. A arca da aliança, que representava a manifestação de Deus, e o sacerdote como um adorador. Como o Mike falou, ele entrava amarrado e rastejando. Ele entrava também, em algum momento ele precisava se levantar, porque ele entrava com uma botija com sangue de sacrifício, esse que entrava uma vez por ano, com sangue de sacrifício, com um chumaço de isopo, um vegetal do deserto. Ele molhava no sangue e aspergia o sangue sobre a tampa da propiciação. A tampa da propiciação era a tampa que cobria a caixa onde dentro se guardava o quê? E a vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. Estavam guardadas ali. E por cima da caixa uma tampa, onde era toda revestida de ouro, e esses querubins estavam esculpidos. E essa tampa era chamada a tampa da propiciação, ou a tampa do propiciatório, onde o sacerdote aspergia o sangue do animal sobre a tampa do propiciatório, de maneira que quando Deus olhasse a lei,
ao invés de vê-la transgredida e exercer juízo sobre o povo, Deus veria a lei pelo sangue. Por isso nós fomos salpicados com o sangue de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Essa entrada aqui da tenda tinha um poste. Está vendo aqui? Um mastro. Era de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira do deserto, uma madeira muito dura. E não é bonita, ela é cheia de nós, cheia de gomos. Ela é feia. Não tem beleza alguma. Assim era Jesus. Não tinha beleza alguma para que gozássemos com ela. Antes ele foi enfeiado por nós, enfermado por nós. Por suas pisaduras fomos sarados e tal. Assim era como a madeira da acácia, mas tinha uma coisa na madeira de acácia, ela era incorruptível. De tão dura que era, o cupim não conseguia comer. E o inseto nenhum conseguia comer essa madeira. Era uma madeira feia, porém incorruptível. Assim é Jesus. Na ponta de cima desse mastro tinha um metal de prata, tinha prata. E prata é símbolo da redenção. Jesus é o nosso redentor. E amarrado tem uma corda aqui, essa corda é feita de animal, de cabra, trançado, que amarrava-se na parte de cima, na prata, símbolo de redenção, e era puxado para o chão, que era amarrado num prego enorme, numa estaca de bronze, que era fincado na terra até pela metade. E essa estaca de bronze fala da humanidade. Metade ela ficava no chão, metade para fora, porque Jesus morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Toda a mensagem do Evangelho está num poste. Essa primeira porta se chama o caminho, a segunda porta a verdade, e a terceira porta? A vida. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cada uma das cobertas da tenda da revelação significava algo relacionado a Jesus. E cada uma das cores também. E lá dentro da tenda da revelação, a pintura nas portas, nas cortinas, que eram cortinas, as portas eram cortinas, a pintura dos 4 seres viventes, que nós vemos em Ezequiel 1:10 e também vemos em Apocalipse capítulo 4. Todo o tabernáculo simboliza Jesus. Deus está se dando a conhecer na aliança. Agora faça um desenho aqui comigo. Faz um desenho, deixa eu diminuir isso aqui. Vou precisar diminuir um pouco para pegar o altar. Ok? Presta atenção no cursor que eu vou fazer, tá vendo? Sai daqui, não quero falar com você. Vai que era Jesus, né? Mandando um MSN para mim. Tá vendo o cursor? Presta atenção que desenho vai dar.
Deu para ver? Que desenho formou? A cruz. A cruz do Calvário está tipificado no tabernáculo. É sombra. Hebreus fala, hoje convivemos com a essência, mas a antiga lei, o antigo sacerdócio, era a sombra do que haveria de vir. Parece que a luz bateu da eternidade na cruz e criou uma sombra no passado. E essa sombra deita-se no chão. Consegue visualizar isso? Consegue visualizar isso? A luz veio do céu, Jesus no Calvário levantado, braços abertos, veio a luz do céu, bate na cruz e cria uma sombra no chão, no passado e na história, onde foi construído o tabernáculo, tipificando Jesus. Tudo aponta para Jesus. Jesus é tudo. A mensagem do Evangelho num poste. Para que essa corda estivesse aqui, um animal foi morto. Houve um sacrifício para que a prata redenção fosse ligada à estaca de Jesus na sua humanidade, tipificando sua morte e ressurreição, simbolizando sua morte e ressurreição. Todo o evangelho num só poste. Cada uma dessas cores está relacionada com os 4 seres viventes. Leão, Mateus, porque em Mateus Jesus é o filho de Davi. Novilho é Marcos, porque em Marcos Jesus é o servo fiel. O homem, porque em Lucas Jesus é o filho do homem santo. E a águia, santidade, João, porque em João Jesus é o santo de Israel. O evangelho todo numa cortina. Toda a mensagem do evangelho numa pintura. Toda a mensagem do evangelho num só poste. Toda a mensagem do evangelho numa tenda. No meio do deserto. Tudo aponta para Jesus. E Deus está se dando a conhecer. O sistema sacrificial é ensinado por Deus e o povo começa a cultuar de uma maneira diferente a partir do Êxodo. E assim nós ficamos por aqui. E continuamos amanhã.